Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei Germano. Vamos hoje fazer a apresentação. O título da nossa apresentação é O Julgamento. Não sei se alguém aqui entre vocês já assistiu algum julgamento ou já participou de algum julgamento. E se não viu ou participou, acredito que a maioria de vocês deve ter já assistido algum julgamento em algum filme. Tem filmes que o filme todo é o julgamento. Então nós já sabemos mais ou menos o processo de um julgamento. Então o que eu quero mostrar para vocês hoje e o que eu quero compartilhar, que nós venhamos a participar de um julgamento. E o julgamento que eu quero mostrar para vocês é o julgamento de um personagem muito importante na história, que passa até a ser delicado nós colocarmos esse título de julgamento, porque é delicado julgar alguém. Mais delicado ainda é julgar um ser que nós admiramos muito. Mas eu quero colocar, porque nós já sabemos e vamos vivenciar essa realidade. Vamos trazer para nós essa realidade e vamos acompanhar o processo de cada etapa desse julgamento de um ser chamado Jesus. Vamos participar do julgamento deste ser, que nós, que somos a maioria cristão, pensar, nossa, como eu posso participar de um julgamento desse ser tão especial? Mas vamos trazer para a nossa realidade e pensarmos, se esse ser estivesse vivendo com a gente agora, como que nós iríamos olhar para ele? E será que nós iríamos fazer algum tipo de julgamento para com ele? Então vamos voltar lá na história e vamos observar o processo que este homem, que nós vemos que é um homem muito especial, que veio como a representação de Deus, mas esse homem que para nós foi a imagem e semelhança de Deus, ele passou por um certo julgamento. E ele, ao passar por esse julgamento, o pouco que eu sei, o pouco que eu estudei e que analisei, em nenhum momento do julgamento que ele foi passando, o processo do julgamento, em nenhum momento se vê ali alguém defendendo esse homem. Então, como é que foi a história do processo do julgamento desse homem? Ele foi acusado de quê? Qual o crime dele? Qual o crime que esse homem cometeu? Vamos colocar aqui entre nós. Se nós tivermos que acusá-lo, quem quer fazer aqui o papel de advogado de acusação contra esse homem? Quem quer? Se alguém quiser, vamos aqui. Eu vou fazer o papel de advogado de defesa. Já escolhi meu papel. Se alguém quiser fazer o papel de advogado de acusação, por favor, pode vir aqui na frente. Advogados de acusação, existiam muitos que estavam acusando esse homem. Mas qual era o crime que ele tinha? Um dos que nós lemos é que acusavam ele de que ele se proclamava rei dos judeus. E isso fazia com que os religiosos da época não aceitavam esse título e começaram a persegui-lo. Então aí ele foi preso e se tornou um réu. Ele foi réu
porque estava sendo acusado de ser o rei dos judeus. O primeiro julgamento que esse homem passou, chamado Jesus, foi através do juiz, o sacerdote Caifás. Então ele passou primeiro por um julgamento religioso, porque Caifás era um sacerdote, o cargo mais elevado do judaísmo. Então eles estavam perseguindo esse homem. Então existia ali várias pessoas que acusavam esse homem, que nós podemos colocar como um advogado de acusação, que eram os sacerdotes, os fariseus e os escribas. E quem era o advogado de defesa desse homem, já que ele estava sendo julgado? Por enquanto eu não consigo ver nenhum. Então ele foi para um julgamento onde só tinha acusadores, até o próprio juiz estava querendo condená-lo e não tinha ninguém ali para defender ele. Mas como que era um julgamento religioso, aí passa meio despercebido, né? Você faz parte ali de uma congregação, você faz parte de uma igreja, eles te julgam ali na igreja e te condenam ou te absolvem. E fica ali entre eles. Mas o que aconteceu? Eles não ficando satisfeitos, eles levaram para um julgamento maior, que foi levar ali para o juiz que era o Pôncio Pilatos, que era uma coisa mais, era algo mais voltado à sociedade, que entrava na lei, né? No processo de Roma. E continuou ainda os advogados de acusação sendo os sacerdotes, os fariseus e os escribas, querendo com que Pôncio Pilatos viesse a condená-lo e dar a devida pena, que o que eles mais desejavam era a morte desse homem. Então, se nós estivéssemos vivendo aquela época, ou trazendo para a nossa época agora, o que nós vamos pensar? Vamos julgar esse homem. Eu tenho certeza que entre vocês aqui, ninguém iria querer fazer o papel de advogado de acusação. Pelo contrário, eu acho que que nós vamos pensar é, se eu pudesse defender esse homem. E aí ele foi para o júri popular. Porque o próprio Pôncio Pilatos não via mal algum nesse homem. Mas o júri popular, quando a gente vê assim um julgamento, tem o júri popular, que nem o advogado de defesa, nem o advogado de acusação sabe. Não tem contato nenhum com o júri popular, não é? Não pode ter contato nenhum. Nem pode saber que é um júri popular. Mas tem um advogado de defesa e tem um advogado de acusação. E o júri popular, vamos supor aqui que são vocês, vai escutar os dois lados. Mas no caso do julgamento desse homem, não tinha dois lados para escutar, não é? Só tinha acusação. E mais ainda, o júri popular estava sendo influenciado por quem? Pelos líderes judeus. E a condenação veio existir. Não tinha como não existir a condenação desse homem. Porque foi tudo programado para que ele pudesse vir a ser acusado e condenado. Isso é um fato. Então vamos trazer esse julgamento para a nossa realidade e vamos ver se nós venhamos a condenar esse homem. Nós não vamos condenar esse homem. Alguém aqui quer condenar esse homem pela história que sabe desse homem chamado Jesus? Quem quer condenar, levanta a mão aqui. E me traga fatos que façam com que este homem seja condenado. Você condenaria? Eu não condenaria. E se eu tivesse alguma voz forte no meio daquele tribunal, com certeza eu iria querer defendê-lo. Então vamos fazer o julgamento desse homem, mas eu quero fazer o papel de advogado de defesa desse homem. E vocês são um júri. Lá no passado não teve só advogado de acusação? E o júri influenciado? Eu não quero influenciar vocês, mas eu quero mostrar um fato que não teve nenhum advogado de defesa ali, e através desses fatos procurou defender esse homem que não tinha culpa alguma para ser acusado do que estava sendo acusado. E principalmente
ter recebido a pena que recebeu, só por ter ensinado a vontade de Deus. Então, o meu papel hoje aqui é mostrar fatos que esse homem não poderia ser condenado, e muito menos morto como foi. Esse é o meu papel hoje. Então, depois dessa morte desse homem, nós sabemos que o mundo continuou o quê? De uma forma não ideal. Lembra lá, quem assistiu a conferência sobre a quebra? Eu falo sobre quando a gente tem uma desilusão na nossa vida, uma decepção, nós vivemos um estado de inferno. O inferno, na minha visão, não é aquele que você fica igual um churrasquinho, girando, girando na brasa, até ficar tostadinho, e depois o capeta vem e te come. Para mim isso não é inferno. O inferno é o estado que nós passamos de desilusão, de tristeza, de solidão. Então, mesmo depois da morte desse homem, que veio trazer uma salvação especial para aqueles que viessem acreditar nele, nós sabemos que a realidade do mundo que nós estamos vivendo é um estado de inferno. Quando você está lá na sua empresa trabalhando, ou quando você está conversando com alguém, você sempre escuta alguma história triste. Ou quando você liga a televisão, você vê lá os noticiários da internet, a maioria é triste. Isso é um mundo ideal? Não é um mundo ideal. Então nós podemos falar que é um estado de inferno. Você vê através de imagens as pessoas passando por um inferno. E esse homem que tentou trazer algo especial para as pessoas de sua época e para nós que viemos anos depois, não quiseram escutar esse homem. Pouco escutar esse homem. Ele só teve 3 anos de vida pública. Isso é um fato. Então nós temos que defender a causa desse homem e entender o que aconteceu exatamente na sua época, para entendermos a nossa realidade de hoje. Então o ideal de Deus, é claro que o ideal de Deus, a vontade de Deus é que nós venhamos a viver no mundo ideal, que nós podemos chamar de céu. Se eu estou bem com você, você vai sentir no céu ou no inferno? Céu. Então nós podemos criar esse estado de céu e expandir esse céu, porque se nós não quisermos expandir esse céu, nós vamos ser egoístas e aí nós vamos mudar a direção e vamos cair no inferno. Então vamos construir esse estado de céu e vamos expandir esse estado de céu. Então é isso que Deus quer para nós, que nós venhamos a sair dessa situação, Se você esteve nessa situação, se você está nessa situação, acredite que você pode sair dessa situação e ir para uma situação ideal. Depende do quê? Da responsabilidade nossa. Nós sabemos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós sabemos que Deus nos criou com livre arbítrio. Mas nós também sabemos que não existe sentido para uma liberdade se o homem não tiver responsabilidade. Tudo isso nós sabemos. Resumindo, nós chegamos à conclusão que depende de nós. Porque nós sabemos que Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós venhamos a viver bem. Viver o céu entre nós. Precisamos do quê? Assumir responsabilidade para construir esse céu, porque nós somos livres. O que aconteceu no início da história dos nossos antepassados, se nós estamos vivendo algumas consequências disso, vivemos as nossas consequências na nossa família, que nós viemos, e nós vivemos essa consequência também da sociedade que nós estamos vivendo. A sociedade é ideal? As pessoas que você convive lá na empresa que você trabalha são ideais? Tem alguma nação ideal em todos os sentidos? Concluímos que o mundo não é ideal.
Se o mundo não é ideal, ele partiu de um princípio que começou do indivíduo, que não teve uma boa relação, primeiramente, não é? Consigo mesmo entre mente e corpo, e depois com uma outra pessoa, veio existir a família, a sociedade, a nação e o mundo, e criou-se esse mundo não ideal. Vamos pensar que é o seguinte, nós temos que cair dessa situação e para essa situação. De que forma? Através da nossa porção de responsabilidade, cumprindo a nossa responsabilidade. E na minha visão, este homem que foi julgado e condenado, ele veio trazer isso. A sua perfeição, a sua relação para com Deus, restaurando assim a falha dos primeiros antepassados, que nós podemos chamar Adão e Eva. Se você quiser chamar, se você não quiser, você pode colocar outro nome também. A partir do momento que você vê onde houve uma falha e que deixou modelos, exemplos de falhas. O indivíduo ideal é aquele que tem harmonia entre mente e corpo e que saiba levar essa harmonia entre mente e corpo para outra pessoa. Como está lá em Coríntios, o que Jesus disse? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa foi uma das mensagens marcantes que esse homem veio trazer. E isso incomodou as pessoas de sua época. Principalmente os líderes religiosos. Então, observando hoje, né? Vamos pensar, observando hoje, como que os líderes religiosos, eles convivem entre eles. Eles convivem em harmonia? Não convivem em harmonia, não é? Então, esse homem chamado Jesus, quando chegou lá dando as boas novas, incomodou esses líderes religiosos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa mensagem foi um absurdo para aqueles líderes religiosos que escutavam. Então, esse homem chamado Jesus, ele foi uma pessoa que vivia em harmonia com ele mesmo. Uma pessoa que tinha uma relação profunda e mais sincera possível para com seu Pai, que estava no céu. Então vamos pensar. Um homem ideal, o que é um homem ideal? É aquele que tem harmonia consigo mesmo e que tem harmonia na relação para com Deus. Esse homem ideal, o que ele merece? Ficar sozinho? Ou encontrar quem? Uma mulher ideal. Não é ideal? O que Deus almejou para os primeiros antepassados? Ele almejou que Adão viesse a ter a Eva. Porque ele viu que Adão estava sozinho. Então, a partir do momento que esse homem se tornou ideal, é claro que se através dele viesse uma família ideal, ia se criar o quê? Um modelo de família para aquela sociedade, que não tinha modelo nenhum. Mas isso aconteceu? Não. Então, como eu, como um cristão, posso aceitar que esse homem tinha que morrer? Porque é uma das linhas que o cristianismo nos mostra, que ele veio para morrer e através da sua morte nos trouxe a salvação. É uma linha, mas só que existia só essa linha de salvação, sendo que o mundo continuou não ideal? Vamos pensar aqui entre nós. Aqui tem homens, acredito eu, e aqui tem mulheres, acredito eu. Vamos supor que entre nós aqui existe só um homem ideal aqui entre vocês. E os outros são meia boca. Mais ou menos. A gente tem que condenar alguém e crucificar e matar essa pessoa. A gente escolheria esse homem ideal? Vocês escolheriam? Não faz sentido, né? Até hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, quem são condenados?
São as pessoas que estão andando na linha reta? Ou as pessoas que estão criando problema para a sociedade? Então, se esse homem foi julgado, ele foi julgado porque aos olhos daquelas pessoas que estavam acusando, é porque ele estava fazendo coisa errada. Mas aos nossos olhos nós sabemos que ele não está fazendo coisa errada. Então, nossos olhos têm que olhar o seguinte, que ele não podia ser condenado e que ele não podia ser morto. Ele foi crucificado. Isso é um fato. E nós sabemos que através de sua crucificação, ele nos trouxe uma salvação. Mas que salvação ele nos trouxe? O mundo é ideal? Não. Então a salvação que ele trouxe foi a salvação espiritual. Não foi? Quem quer ler aí? Hoje está bom. Lucas 23, 13, 14. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer: não entreis na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher de quem? De Pilatos, não foi? A mulher lá em João 18:38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, tornou-se a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos foi relatar a quem? Aos líderes judeus, porque era eles que estavam acusando esse homem. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia. O tumulto crescia da onde? Do povo, sendo agitado pelos líderes. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Então Pilatos, que estava na posição de bater o martelo do julgamento, ele não viu mal algum. O próprio juiz viu que aquele homem era justo. Ele lavou as mãos. Mas quem é que tinha que dar o veredito? Era o povo. Porque Pilatos, para ele, se ele agradasse o povo, ele estava dominando o povo. Então, agradar o povo, ele vai continuar dominando o povo. E como o povo gritava, o que o povo gritava? Liberta ou crucifique? O que o povo gritava? Crucifique-o. Vamos pensar, qual era a vontade de Deus para com esse homem chamado Jesus? João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Ele respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Quem Deus enviou? Vocês, nós, somos cristãos, ou viemos de origem cristã. Quem Deus enviou? Jesus. É esta, que creais naquele que enviou. Em algum momento Jesus disse que tinha que crucificá-lo ele? Para através da crucifixão ele levar a salvação? Em outra, João 10, 36 e 38. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis. Ele está falando lá para os líderes, não é? Vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Mas, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que não conheçais e acrediteis que o Pai está em mim
e eu nele. Então os líderes judeus que mais acusavam Jesus acreditavam em Deus ou não acreditavam? Claro que acreditavam. Será que os líderes judeus queriam fazer a vontade de Deus ou não? Claro que eles queriam fazer a vontade de Deus. Mas faz sentido matar o único filho de Deus? Então eles foram perseguir esse homem, por quê? Porque eles pensavam que esse homem era falso. Assim como já tinha havido outros homens dizendo que era o Messias, porque era um acontecido na época. Todos estavam já esperando a vinda do Filho de Deus. E muitos olhavam até para as nuvens, porque esperavam até que ele viria nas nuvens, no céu com poder e muita glória. Então falou, esse é mais um. Nos dias de hoje também se mostra muito isso, não é? Falar, o Messias veio, o Messias não veio, é aquele outro, então as pessoas têm dúvida. Na época de Jesus não foi diferente. Eu tenho certeza absoluta. Se eles tivessem certeza absoluta que Jesus era o Filho de Deus, eles não iam matar. Então nós estamos vendo aqui evidências que mostram que houve falha. E essa falha ela foi muito grave. Porque quando você acusa alguém, e esse alguém é preso e fica ali um tempo preso, e você sabe que essa pessoa é inocente, como que você vai ficar? Você vai ficar bem? Não. E quando você acusa alguém e essa pessoa é morta, como que você vai ficar? Sabendo que essa pessoa é inocente? Jesus era inocente ou não? Claro que Jesus era inocente. Se ele é inocente, como você vai acusar ele? Para ele ser morto? Fala assim, nossa, aquela pessoa, ela não fez nada. Como que ela está sendo condenada? Você vai aceitar ou vai ficar indignado? Uma pessoa aqui da sociedade normal. Você não vai ficar indignado? Que aquela pessoa está sofrendo acusação e ela vai sofrer o julgamento, vai ser condenada e vai ser presa. Como que você vai ficar? Não, isso não está certo. Mas fizeram isso com Jesus. E nós, como cristãos, aceitamos de uma forma tão tranquila que ele deveria morrer. Então nós estamos mostrando aqui evidências para defender esse homem que ninguém defendeu. Tem nas escrituras, tanto do Antigo, porque eles só tinham as escrituras do Antigo Testamento, então baseado nas escrituras do Antigo Testamento que eles acusaram Jesus, mas nós vamos ver que na escritura do Antigo Testamento tinha muitas palavras que atestavam a vinda de Jesus e que eles não entenderam e não quiseram entender e perseguiram um homem justo. Então houve falhas no cumprimento de responsabilidade. Quais foram as falhas? Por exemplo, os principais líderes judeus. Está lá em Lucas. Estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. Eram os líderes que estavam acusando esse homem. Povo escolhido. Quem era o povo escolhido? Era o povo judeu, os israelitas. E dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. Então o povo começou a zombar dele. Se és filho de Deus, desça da cruz. Então crucificou, por quê? Porque pensou que ele não era filho de Deus. Eles iam crucificar se fosse filho de Deus? Faz sentido? Claro que eles não iam crucificar. Aí ficou zombando dele, tá vendo? Esse daí é falso. Então vamos crucificar? Vamos ver se você é o cara mesmo. Desce da cruz aí se você é filho de Deus. Porque na nossa visão, como cristão, não sei também qual é a visão dos judeus ou de outras religiões, se acredita em Deus, o que nós pensamos? Que para Deus tudo possível, não é? Claro que para Deus não é tudo possível. Se tudo fosse possível para Deus, ele não daria liberdade para o homem. Ele deu liberdade para falar, não depende só de mim. Depende de você. Você quer me amar ou você quer me ignorar? Depende de Deus? Não.
De você amar a Deus, aceitar Deus, que Deus existe ou não, depende de você, não depende de Deus. Ah, mas se Deus quiser, Ele vai mudar sua cabeça. Então Ele tirou sua liberdade. Você tem liberdade. Então desça da cruz se você é o filho de Deus. Deus estava dando liberdade para aquelas pessoas aceitarem aquele filho ou não. Vamos continuar. Judas Iscariotes. O que Jesus fala de Judas Iscariotes? Se é aceitável que Jesus tinha que morrer para nos dar salvação, Judas Iscariotes deveria ser o quê? O cara entre o mundo cristão. Mas como que é visto Judas Iscariotes? Como um traidor, não é? Tanto é que ele não ficou mais entre os 12. Ele se arrependeu de ter feito o que fez. Foi lá devolver as 30 moedas. E depois se suicidou. Ele deveria estar com muita alegria. Não, ele veio para morrer, então eu estou colaborando para ele morrer. Ser crucificado e nos dar salvação. Ele poderia estar contente. Não, ele se arrependeu, foi lá devolver as moedas. Então o que Jesus fala de Judas? Ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Quer uma clareza maior do que essa? Por quem o Filho do Homem foi traído. A traição vem de Deus? Não. Gente, é tanta evidência que esse homem não poderia ser julgado, condenado e morto, que é um absurdo nós, como cristãos, aceitar que Jesus veio para morrer na cruz. É triste, é triste. Vamos pensar, Jesus ele não continua existindo? Continua ou não? Ele não ressuscitou? Continua. Jesus existe. Aleluia. Ele venceu a morte. Mas quando ele olha para nós, vê que nós acreditamos que ele tinha que morrer, ele fica contente ou triste? Fala, até hoje vocês ainda acreditam que eu tinha que morrer? Como morri? Humilhado, rejeitado e crucificado. Jesus foi julgado como um ladrão. Como um homem que não valia nada. Um filho de Deus. Injustamente. Como nós podemos acreditar que ele tinha que morrer? Se ele tinha que morrer como se fosse a vontade de Deus, a morte não seria como foi. Não seria mesmo. Continuando. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. E os seus, Jesus veio entre o povo judeu, foi o povo preparado. O povo de Israel foi preparado para a vinda de Jesus. Veio para os seus, e os seus não receberam. Você veio para os seus. Como que você chega quando você imagina que você está chegando para os seus? Você imagina que vão te receber bem, não é? O povo de Israel se preparou 2000 anos para a vinda do Filho de Deus. Eles esperavam o rei dos judeus, como o rei Davi. Eles esperavam. Até hoje eles estão esperando. Pergunta para os judeus se Jesus foi o Filho de Deus. Eles vão falar que não. Jesus foi um profeta. Hoje eles reconhecem que foi um profeta, mas eles não reconhecem que foi o Filho de Deus. Até hoje. Então eles estão esperando ainda o Filho de Deus. Veio para os seus e os seus não receberam. Em 1 Coríntios, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Isso são palavras de quem? Coríntios é São Paulo. São Paulo está dizendo. Ninguém o conheceu, porque se tivesse realmente conhecido quem ele era, eu falo que o Emerson é uma pessoa boa. Todos nós sabemos que o Emerson é uma pessoa boa, a gente vai matar ele? Faz sentido? Não, vamos matar ele, porque é vontade de Deus, ele vai nos dar salvação depois. E nós estamos no século 21 e a maioria dos cristãos acredita que Jesus tinha que morrer. Gente, quando nós vamos despertar? Lembra lá nas outras
palestras, conferências que eu dou, que nós sempre temos que colocar um ponto de interrogação? Vamos colocar um ponto de interrogação. Talvez vocês não vão acreditar 100% no que eu estou falando, mas eu estou advogando a defesa de Jesus. Depois busca advogados que acusam ele. Busque aí os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os escribas, busca aí, está cheio ainda. Alegando que ele tinha que morrer. Está cheio por aí. No mundo cristão está cheio. Mas eu quero advogar a defesa desse homem. E no pleno século XXI, nós temos que nos perguntar, mas será que ele tinha que morrer mesmo? Mas depois que ele morreu, que veio trazer salvação, como que continuou o mundo? Que ano que nós estamos? 2000 e bolinhas, não é? Passamos do ano 2000. Passou já 2000 anos. E esse homem é visto que tinha que ir para morrer. Então vamos perguntar, será que tinha que morrer mesmo? Porque depois de 2000 anos, como que o mundo está? O mundo é ideal para você? Se o mundo for ideal para você, justifica que ele tinha que morrer mesmo. O mundo cristão é ideal? O mundo cristão? Dá até vergonha. Será que ele ensinou tudo que tinha que ensinar? Será que ele mostrou tudo que tinha que mostrar? Com 33 anos? Quem quer morrer crucificado com 33 anos, levanta a mão. Vamos continuar. Se vocês ainda querem condená-los, ainda eu tenho mais defesa a fazer. Tá? Condena ainda não. Mateus, então lhes disse, Jesus dizendo, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí muitos cristãos, que alega, muitos escribas, fariseus, sacerdotes de hoje, alega que Jesus teve um momento humano de não querer morrer. Foi um momento humano que Jesus teve. Quem sabe quem foi o primeiro mártir? Quem lembra que o nome do primeiro mártir? Estevão. Foi, né? Foi Estevão. Foi o primeiro mártir. Quando as pessoas começaram a atacar ele ficou com medo da morte? Ficou? Não. Ele ficou entregando a alma dele para Deus, glorificando Deus. Os olhos espirituais dele abriu. Ele viu a glória de Deus. Então quer dizer que Santo Estevão é mais poderoso que Jesus? Ele não teve medo da morte? Quantos homens, não sendo nem religiosos, entregaram suas vidas pela sua pátria? Se tivesse que morrer mais de uma vez, morreria pela pátria. E Jesus teve medo da morte? Então por que ele fez essa oração? Eu não acredito que Jesus teve medo da morte. Se era para salvar, Pai, é chegado o momento, em ti glorifico, porque eu cumpri o meu papel. Ele ia fazer essa oração. Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ah lá, como tu queres, então era vontade de Deus. Gente, Deus chegou um momento e falou, pô, esse povo não adianta, só persegue o meu filho. Tudo que Jesus falava era contra Jesus. Tudo. Aí Jesus falou assim, já que vocês não acreditam nas minhas palavras, então credes nas minhas obras. Começou a fazer o quê? Milagres. O que eles falavam? É por Bezebu, chefe dos demônios, que faz. Olha, tudo eles acusavam Jesus. Tudo. Então, o que Deus podia fazer? Deus não podia fazer nada, porque Deus não pode interferir na sua liberdade. Quer bater nele aqui? Você quer bater nele? Hã? Não, fala que quer. Fala que quer. Aí eu pergunto, Deus quer que você bate nele? Claro que não. Agora Deus vai segurar a sua mão?
Aí ele vai falar, não, Deus é tão poderoso que vai segurar a mão dele, em nome de Jesus. Vai segurar a mão dele, porque para Deus tudo pode. Gente, tem gente que acredita assim. Mete o pau nele para ver se Deus vai segurar a sua mão. Claro que Deus vai deixar. Você tem liberdade de fazer o bem ou o mal, meu caro. Ele deu a liberdade. Mas se Deus quisesse, Deus não ia levar Jesus para a cruz. Claro que Deus não queria que o filho dele morresse como morreu. Você tem filho? Eu sei que você tem. Você quer que seu filho seja morto na cruz? Claro que não. Você quer que seu filho seja morto na cruz? Que os outros ficam zombando dele? Ainda ser morto porque está acusando que ele não presta? Quem foi lá defender Jesus? Pedro? Pedro zarpou rapidinho. Onde estavam os 12? Manifestando lá, né? Não tem as manifestações que fica lá? Teve alguma manifestação a favor desse homem? Não teve. Ah, mas é porque Deus não quis. Gente, você faz o que quiser de sua vida. E não vem falar não. Você vai lá e bate no camarada e fala que foi Deus que quis. É muito sem vergonha isso, né? Então ele estava preocupado com Deus quando ele fez essa oração. Porque qual era o ideal de Deus? É que Deus mandou Jesus para estabelecer o seu ideal na terra. Qual era o ideal? O ideal surgiu lá, se nós acreditamos em Adão e Eva, surgiu o ideal através desse homem, Adão e Eva? Não, não ideal, não é? Então, através de um homem, o pecado veio surgir na terra. Através de um só homem, o pecado será eliminado da terra. Através do homem chamado Jesus. Estava preocupado com os seus seguidores. O que aconteceu com os seguidores de Jesus depois que ele morreu? Todos eles foram perseguidos. Foram perseguidos por 1 ano, 2, 4. Foi perseguido por 400 anos. O cristianismo, os ensinamentos desse homem que nós hoje admiramos, louvamos, glorificamos, passou 4 anos sendo perseguido. E ele estava preocupado com Israel, porque o seu povo não o recebeu. Se o povo de Israel tivesse seguido esse homem, é claro que o ideal já estaria iniciando naquela época. Porque esse homem, ele ia ser modelo de homem, depois ele ia criar um modelo de família, onde a sociedade poderia se espelhar. Que modelo que existia naquela época? Tirando os homens passados na história, como Davi, Elias, Moisés, Jacó, Isaac, Abraão, eram os modelos que eles tinham. Não tinha um modelo substancial. Sem divisão entre os judeus e os cristãos. Os judeus eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. E os cristãos acreditam. Até hoje, será que Deus gosta disso? Hã? Deus gosta disso? Não faz sentido. Sem perseguição, os cristãos que foram por 400 anos perseguidos. Sem necessidade de segunda vinda. Os cristãos não esperam a segunda vinda de Cristo? Se você acredita em Cristo, se você acredita na Bíblia, está lá na Bíblia que ele vai vir pela segunda vez. Mas se vem pela segunda vez, por quê? Se foi tudo realizado à vontade na primeira. Não fazia sentido. Não faz sentido ele ter cumprido o ideal dele e precisa vir de novo. Outro fato, sem conflito entre os cristãos. Os cristãos olham Jesus como pai, não é? Como pai. Mas como que eles estão convivendo entre eles? Cada vez estão brigando mais. Um está procurando problema no outro, defeito no outro. E não tem substância de Jesus na terra. Então, até os cristãos hoje estão em conflito entre eles. Isso mostra com clareza que o ideal não foi estabelecido com a morte de Jesus. Aí nós podemos pensar o seguinte: Claudinei, mas alguma salvação Jesus nos trouxe com a morte dele na cruz. Eu concordo.
realmente trouxe uma salvação para nós. Um tipo de salvação. Que salvação que foi? A salvação espiritual. Esse E significa o meu eu espiritual. Então, se eu creio em Jesus, eu vou ser salvo e vou para o paraíso. Isso é um fato. Eu acredito nisso. Eu acredito. Mas como que eu estou vivendo fisicamente? No paraíso? Nós podemos ter flashes de paraíso, né? Mas não estamos constantemente vivendo esse paraíso. Então, Jesus, com a sua morte na cruz, trouxe a salvação espiritual, como está lá em Romanos. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o nosso corpo, com a morte de Jesus na cruz, infelizmente, não adquiriu essa salvação. São Paulo mesmo mostra e fala que nós estamos esperando a redenção do corpo. Então, o corpo, infelizmente, ainda está ligado sobre o domínio, na linguagem teológica, o domínio de Satanás. O corpo está ligado ao domínio de Satanás. E o meu eu espiritual ligado à lei de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, com entendimento, com o espírito, a lei de Deus, mas com o corpo, a lei do pecado. Então, fisicamente, o homem ainda está ligado sob o domínio do mal. Então, o homem está 100% voltado a Deus? Não. Então, Jesus, ele trouxe uma salvação? Sim, ele trouxe a salvação espiritual. Então, vamos colocar aqui, já que eu estou fazendo o papel de advogado de defesa, não, eu vou também falar que existiam profecias bíblicas do Antigo Testamento que Jesus veio para sofrer e ser crucificado. Existia essa profecia. Então, os acusadores, eles batem só nessa tecla, que Jesus veio, está lá, era uma profecia. Lá em Isaías está profetizando que ele veio para sofrer. Mas também existem profecias que ele veio para ser o Senhor da glória. Então o que faz diferença entre ele vir para sofrer e ele vir para ser o Senhor da glória? O que vai designar o sofrimento ou a glória? A responsabilidade do homem, a liberdade do homem. Você pode bater nele, como você pode abraçar. Então vamos colocar, né? Se o homem perseguisse Jesus, seria a vontade de Deus? A perseguição ao Filho de Deus? Não. Então o homem iria falhar no cumprimento de responsabilidade. Falha. Jesus vai para a cruz. Morre e o ideal de Deus é prolongado. Mas, como existia profecia que ele viria para ser o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, se o homem cumpre responsabilidade, escuta que Jesus veio ensinar, se une a Jesus, o ideal de Deus iria ser estabelecido na terra. Assim como nós vemos lá no início da história, naquela historinha de Adão e Eva, o que aconteceu? Deus disse, não comas. Cresce primeiro. O que eles precisavam do quê? De responsabilidade. Eles tinham liberdade. O que eles fizeram com a liberdade deles? Eles comeram, não foi? E Deus não interferiu. Então, o livre-arbítrio, ele existe. Então, se Jesus fosse para a cruz, como estava lá na profecia de Isaías, o mundo não ideal iria continuar existindo. Mas, se as pessoas se unissem a Jesus, o mundo ideal iria se iniciar. Então, vamos ler lá em Isaías 53.
que mostra que ele veio para sofrer. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E exatamente aconteceu isso. Jesus, ele se tornou o quê? O Senhor do sofrimento. Pelas nossas culpas, pelas nossas falhas. Nós podemos falar que as nossas culpas e as nossas falhas, sim, porque foram os nossos antepassados. O próprio Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou que ele viria para ser o Senhor do sofrimento, mas também o profeta Isaías profetizou que ele viria para ser o Senhor da glória. Lá em 9:6-7. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então, mostra que ele virá para reinar sobre o trono de Davi. Quem foi Davi? O rei dos judeus. Os judeus estavam esperando o rei, que era o filho de Deus. Isaías profetizou isso. Olha que interessante, existiam duas profecias do próprio Isaías. É claro que é óbvio para nós, gente. Ah, foi vontade de Deus? Para com isso. Quantas coisas Deus quer e o povo não faz? Aí depois que faz besteira, era vontade de Deus. O camarada enche a cara, toma todas, sai dirigindo, mata uma família, papai, mamãe, os filhinhos que estão passeando, na paz e no amor, lá no enterro, está todo mundo falando o quê? Ai, foi vontade de Deus. Deus quis assim. Foi irresponsabilidade do infeliz que bebeu. E que Deus não pode interferir na sua liberdade, porque ele deu liberdade. Ele tem que ser responsável. Se Jesus morreu, Deus trouxe uma salvação através da morte de Jesus, que foi espiritual. Mas não foi vontade de Deus. Foi irresponsabilidade devido a quê? Perseguição. Existia ali interesse de poder. Jesus chegou no templo, o que ele fez no templo? Ele ficou furioso porque ele viu hipocrisia ali. Ele viu as pessoas preocupadas com poder, com posição, que estava distante da vontade de Deus. Esses homens começaram a se preocupar com Jesus e perseguiu aquele homem que estava fazendo com que o povo escutasse ele. Em Lucas, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. O anjo apareceu para Maria. O anjo apareceu para Maria. E o que o anjo falou para Maria? Isso. Quer que eu leia de novo? Eu vou ler de novo.
Eis que em teu ventre conceberás e darás um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus não tinha nascido ainda. Foi uma profecia ou não foi? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus. Ele dará o trono de Davi, seu pai. Então era a vontade de Deus, de Jesus morrer na cruz. Ele veio ser Salvador, mas os judeus olham ele como o rei. Olha, não, até hoje. Ele não herdou o trono de Davi, até hoje ele não herdou. Os cristãos olham como ele é o rei, no lugar de Davi, não é? Mas os judeus não olham. Então essa profecia não foi realizada. Por que não foi realizada? Não foi vontade de Deus. A vontade de Deus era aquele que foi crucificado. Não. Não foi realizada porque as pessoas perseguiram e mataram ele. Por causa da liberdade que eles tinham. E reinará eternamente na casa de Jacó. Onde era a casa de Jacó? É Israel. Jacó passou a ter o nome de Israel quando lutou com o anjo no monte de Jaboque. E a partir daquele momento ele passou a chamar o nome dele de Israel. Reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então aí, meu caro júri, que está aqui prestando atenção na minha defesa, vocês podem me perguntar: senhor advogado de defesa, por que então esse homem foi condenado e perseguido? O que então aconteceu ali? Eu vou responder para vocês que aconteceu algumas falhas de pessoas centrais nessa história. Uma delas foi um fato que o povo judeu, os líderes judeus, estavam esperando ansiosamente a vinda de quem? De Elias. Olha que se diz Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, vamos ter uma noção do mundo cristão. O último livro do Novo Testamento qual é? Apocalipse. Então todo mundo fica voltado a atenção ali no Apocalipse, né? O Apocalipse fala como que vai ser o fim do mundo, como vai voltar Jesus. O pessoal fica voltado, o mundo cristão fica voltado ao Apocalipse. Então vamos pegar Malaquias. Malaquias era o último livro do Antigo Testamento. O que Malaquias profetiza? Malaquias não vivia mais, Malaquias viveu 400 anos antes de Cristo. Então o que Malaquias profetiza? Ele profetiza o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? O profeta Elias viveu 900 anos antes de Cristo. Então todo o povo judeu estava esperando a volta de Elias, porque sabia que quando Elias viesse, viria o Filho de Deus. Então Elias tinha que vir primeiro. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gente, presta, meu caro júri, que vai condenar ou absolver esse homem, chamado Jesus. Preste atenção nessa passagem, nessa profecia, porque essa profecia é muito importante para nós entendermos o que ocorreu e que levou esse homem à crucifixão. Porque é claro que os líderes judeus não queriam falhar contra Deus. Claro que eles não queriam falhar. Então é claro que eles buscavam na Escritura se aquele homem era verdadeiro ou não. Então eles foram buscar na Escritura e acharam ali que eles tinham que chegar primeiro a Elias. Se Elias não viesse, não tinha como aquele homem chamado Jesus ser o Filho de Deus. Então eles foram perguntar, se está escrito aqui que Elias tem que vir, onde está então Elias? Já que esse homem fala que é Jesus. Presta atenção, para depois você julgar com discernimento, não na emoção, não na explosão. Lá em Mateus, o que aconteceu? Os discípulos de Jesus
Quem eram os discípulos de Jesus? Eles eram conhecedores das Escrituras? Não. Eles eram simples pescadores. Eles começaram a seguir Jesus, sabe por quê? Porque eles foram movidos pelo coração. Eles sentiram o amor de Deus através de Jesus. Eles sentiram o amor de Jesus. Então eles foram seguir Jesus pelo amor. Eles não tinham conhecimento. Então olha o que aconteceu lá em Mateus. E os seus discípulos o interrogaram. Os discípulos de Jesus foram perguntar para Jesus: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles nem sabiam que Elias tinha que vir primeiro. Aí eles foram perguntar para Jesus: por que dizem os escribas que Elias tinha que vir primeiro? Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Olha que interessante. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Jesus tinha conhecimento das Escrituras. Então não assustou quando os discípulos de Jesus foram perguntar para ele: por que, mister, que Elias tem que vir primeiro? Jesus falou: é verdade, e Elias já veio. Então, já que os líderes judeus estavam procurando se Elias tinha que vir primeiro, Jesus falou: não, ele veio. Então vamos continuar analisando o que ocorreu quando os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus procuraram nas Escrituras que Elias tinha que vir primeiro. E aí Jesus fez os seus discípulos entender que Elias já tinha vindo e que era João Batista. E aí os líderes mandaram perguntar a João. Lá em João 1, 19, 21. É este o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? Mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Então aquilo que Jesus disse, que Elias já veio, chamou a atenção dos sacerdotes. E eles foram perguntar para o próprio João: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. João era tão incrível, que às vezes as pessoas até pensavam que ele era o Filho de Deus, pelas maravilhas que ele fazia. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias comendo gafanhotos e mel. Ele se preparou para a missão dele. Então algumas pessoas até pensavam que ele era Filho de Deus. És tu um profeta? Ele respondeu: não. Então quando perguntaram: és tu Elias? E João disse: não sou. Ali que começou a situação mais delicada dessa história. E os discípulos, olha lá, em Mateus 17, 10. E os discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que lhe quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que falaram a respeito de João Batista. Está lá em Mateus 17, 10. Jesus deixou para os seus discípulos que João era Elias. Mas o próprio João respondeu que não era Elias. Ali que começou toda a confusão. Se Jesus falou que João era Elias e foram perguntar para João se ele era Elias, ele falou não, em quem? Que os líderes judeus que queriam já tinham a intenção de perseguir e condenar Jesus, escuta do próprio João que ele não é Elias. Em quem os líderes iriam acreditar? Em João ou em Jesus? Em João, que o próprio João disse que não era Elias. Jesus, ele sabia da vontade de Deus. Ele sabia que Elias tinha que vir primeiro. Ele sabia do papel de João Batista.
Então ele tinha muita base para dizer que João era Elias. Em Mateus 11, 13 e 14 está dizendo o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. São palavras de Jesus. Jesus está dizendo que João era Elias. Então, se João estava na posição de Elias, representando Elias, é claro que o Senhor da Glória já poderia vir, o Filho de Deus, como todos os líderes judeus estavam esperando. Ele só estava em dúvida. Se ele está falando que é Cristo, cadê Elias? Elias tem que vir primeiro. E Elias realmente veio. Jesus deixou claro: se quereis dar crédito, é este Elias, é este o Elias que havia de vir. O profeta Malaquias, o que ele profetiza? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gente, olha que está escrito em Lucas 1, 13 e 17. Quando o anjo apareceu para Zacarias. Zacarias, ele foi um dos cargos mais elevados na hierarquia religiosa do povo judeu. Ele foi sumo sacerdote. E o anjo apareceu para ele, porque Isabel era estéril. Isabel era estéril, e o anjo apareceu para Zacarias. Isabel ficou grávida de Zacarias, e nasceu quem? João Batista. Olha o que o anjo fala para Zacarias. Mas o anjo lhes disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Agora que eu quero, aonde que eu quero chegar? Pega esse último parágrafo de Malaquias, segundo parágrafo de Malaquias, e pega esse parágrafo de Lucas. Tem algo a ver? A profecia que Malaquias deu e a revelação que o anjo falou para Zacarias? Será que é coincidência? Ou é uma grande revelação? Então vamos continuar. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele há diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Para converter o coração dos pais aos filhos. E os rebeldes a prudentes justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Olha o que o anjo fala para o pai. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. O anjo apareceu para o pai antes da criança nascer e fala que ele virá no espírito e virtude de Elias. O que quer dizer? Que vai cumprir o papel de Elias. Elias veio ou não veio? Claro que veio, está lá, e o anjo anunciou para o sumo sacerdote. Então, como eu disse para vocês, ocorreu alguns equívocos, para mim não dizer falhas, grossas falhas, que fez com que esse homem justo fosse condenado. Um dos grandes equívocos foi que Zacarias, um sumo sacerdote, já desde antes do nascimento do seu filho, poderia preparar o seu filho no espírito e virtude de Elias. Então ele estava na posição de Elias. O próprio anjo falou para Zacarias. Aí a história vai, a história vem. Quando vão perguntar para João Batista se ele era Elias, o que João Batista fala? Não sou. Mas Jesus falou que era. Em quem o povo ia acreditar?
João Batista era admirado por todos. Vamos pegar lá a imagem de Jesus versus a imagem de João Batista. Jesus, qual era a família de Jesus? Como que era a família de Jesus? Era normal? Era normal a família de Jesus? Não era. Já teve problema logo no nascimento de Jesus? Quem é o pai físico de Jesus? Quem é, meu caro júri? Quem é? Pai físico, biológico. A mãe física, biológica é Maria, não é? Então já é uma família já complicada, delicada. Imagina como Jesus cresceu no povoado que ele nasceu. Oh, quem é seu pai? Imagina como essa criança foi, como ela cresceu. Que hoje, nós como cristãos, né? Jesus nasceu do Espírito Santo, concebeu do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Hoje é louvável. Mas vamos ver a realidade dessa criança. Enquanto João Batista, o pai era sumo sacerdote, a mãe já era de idade e ele nasceu. Todo mundo admirava, né, aquela criança. Enquanto que Jesus, todo mundo zombava. Não precisa ter uma bola de cristal ou ir muito além da imaginação para imaginar isso. Como que foi a infância de um e como foi a infância de outro. Não tinha uma vida ascética, Jesus. O que é? Jesus não tinha aquela vida religiosa como a sociedade quer, não é? Não tinha. Jesus falava coisas até que assustavam os religiosos. Jesus não era como um deles, que iam na igreja, ia no templo, fazia suas orações. Não. Afirmação espantosa. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como perguntes onde está o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Imagina Jesus falando isso, como as pessoas olhavam para ele. Os seguidores de Jesus quem era? Eram pescadores que não tinham conhecimento nenhum das Escrituras. Até hoje, você vê muita hipocrisia no mundo cristão. Você vai conversar com uma pessoa, nossa, eu estava pensando. Você não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Aí você vai conhecer com um que fala que tem conhecimento. Ele já fala assim, eu tenho conhecimento. Eu já li a Bíblia 357 vezes, irmão. Mas você fala, não, eu estava pensando, será que Jesus tinha que morrer mesmo? Nossa, você vai ser bombardeado. E ele vai te provar que Jesus tinha que morrer. Porque ele tem conhecimento. Jesus tinha seguidores de classe inferior. Que as pessoas, aqueles líderes, ou as pessoas que tinham conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento, acho que olhavam para o seguidor de Jesus, dava aquela risadinha irônica, sabe? Que? Esses são os seguidores dele. Eles não sabiam nem que Elias tinha que vir, que era o básico. Nem isso eles sabiam. E ele é denunciado pelos judeus. Nenhum líder judeu gostava de Jesus, só denunciava ele. Enquanto João Batista não. De família proeminente, como eu disse, milagres no seu nascimento, vida ascética, uma vida de sacrifício, de fé com Deus. Todos até pensavam que ele era o próprio Filho de Deus. E ele era apoiado pelos líderes judeus. Ele era o cara. Então, quando ele disse que ele não era Elias, foi o prato cheio para os líderes judeus falar, tá vendo? Temos que pegar esse camarada que ele está criando situação, ele é falso, ele é falso. Vamos logo matá-lo. Ele é o anticristo. Cristo significa Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Ele não era o Cristo, ele era só Jesus. Ele passou a ser o Cristo no mundo cristão. Mas antes ele só era Jesus de Nazareno, filho de Maria, que ninguém sabia que era o Pai. Jesus aos olhos do povo judeu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores.
mas a sabedoria é justificado por seus filhos. Então eles olhavam Jesus como um beberrão, um comilão, que era amigo dos publicanos. Porque o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Sábado era o dia mais sagrado dos judeus. Você não podia fazer nada. Uma vez Jesus curou um cego no sábado, para quê? Era motivo deles falar que estava curando em nome de Beelzebul. E Jesus respondia sabiamente, mas eles não aceitavam. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Imagina um líder judeu escutando isso. Daquele homem comilão e fanfarrão e beberrão. Os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. É dessa forma que eles viam Jesus. Então os milagres que nós vemos que Jesus fez e que nós achamos maravilha de Deus, como que os líderes viam? Que ele fazia em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus falava, eles não acreditavam, Jesus começou a fazer milagre e falou: crede-me, que o Pai está em mim, eu estou no Pai. Jesus pedia para acreditar nele. Se acreditasse, ia crucificar ele? Não ia crucificar. Crede nas minhas obras, que eu estou no Pai. Só não me crucifique, que eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. O que era a vontade de Deus? É que através de um homem ideal, viesse encontrar uma mulher ideal, para formar uma família ideal. E depois de 2000 anos de história, nós não íamos esperar aqui a segunda vinda? Que modelo de nação ideal nós temos, mesmo as cristãs? Não tem modelo de nação ideal, não tem modelo de uma sociedade ideal, não tem modelo de um bairro ideal. Às vezes você vai ter um modelo externamente, não é? Não tem criminalidade, não tem droga. É um modelo externo. Mas internamente, como as pessoas estão vivendo dentro de suas casas? Só os filhos sabem como os pais vivem. Mesmo que está todo mundo sorrindo para a sociedade. Só o marido sabe como que ele está vivendo com a mulher. Não adianta sorrir para a sociedade e pensar que está tudo bem. Só a mulher sabe como está vivendo com aquele marido. Não existe modelo ideal. Não existe. João, aos olhos do povo judeu, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Olha só. Vós mesmos me sois testemunho de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será? Pois este menino, e a mão do Senhor estava com ele. Então, João era o cara. Então vamos ver agora, analisar qual era a missão de João Batista. Porque João Batista, na verdade, ele foi preparado por Deus, os líderes judeus já aceitavam ele, escutavam ele. Tanto é que eles foram perguntar para João. Se eles não respeitassem João, não ia perguntar. Não ia perguntar. Então, João ele tinha uma posição tão privilegiada, status e a posição do seu pai, e pela vida de sacrifício que ele teve.
Então, o papel dele era importantíssimo para que o povo, não o povo, os líderes judeus aceitassem Jesus. Se os líderes judeus aceitassem Jesus, é claro que o povo ia aceitar, porque o povo foi induzido pelos líderes. Então, vamos ver o papel importante de João de crucificar ou não Jesus. Foi fundamental. A missão de João Batista. Olha o que ele dizia. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Então o profeta Isaías já profetizou sobre João. Endireitai o caminho do Senhor. Vamos lembrar lá que Malaquias profetizou que ele viria no Espírito poder, né, que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos dos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Aí vem o anjo e anuncia para Zacarias que o filho viria no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha o papel de João. Em Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água. João, qual era o papel de João? Era batizar, não é? João que batizava. Ele que começou o batismo nas águas. Porque antes, como que era? Era a circuncisão. Então João já veio numa transição, antes de fazer a circuncisão. Aí João já começou a batizar. Olha, antes de Jesus ele começou a batizar. Então já estava tendo a transição. Ele veio para preparar mesmo o povo. Olha que interessante. Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aquele que virá após ele, quem é esse que virá após ele? Quem é? Jesus. Aqueles, se vocês não entender os fatos, vocês irão condená-los, como 2000 anos atrás. Você pode falar, mas Claudinei, senhor advogado de defesa, ele já foi condenado. Não interessa muito agora eu condenar ou absolver ele. Interessa sim, claro que interessa, porque está no seu coração. Então vê os fatos, vê os dois lados, para você condenar ou absolver. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Então João, ele foi preparado, nós não temos dúvida disso. Agora vamos dar o checkmate, para mostrar para vocês que João, que ele poderia ter dúvida de que ele era Elias. Ele poderia ter. Jesus afirmou que ele era Elias. Mas ele poderia ter dúvida que ele era Elias. Eu acredito que o pai dele, que foi Zacarias, poderia preparar ele desde criança. Meu filho, você está no espírito e poder de Elias. É claro, você é você e Elias é Elias. Mas você está na posição de Elias. Porque ele recebeu a revelação do anjo. Então, talvez o pai não preparou ele para ele rapidamente responder. Ou ele poderia dar uma resposta diferente para os líderes judeus. Não, meu pai, desde criancinha, me falou que eu vim no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas ele não deu nenhum tipo de resposta assim. Ele só falou que não era. Mas eu pergunto para vocês, meu cão tinha dúvida de que Jesus era o Filho de Deus? Nenhuma. E eu mostro para vocês que ele não tinha dúvida. Vamos lá. No batismo, Mateus 3, 13 e 17. Então veio Jesus da Galiléia com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vês tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, deixa, por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o permitiu. Jesus era o cara, porque ele não estava preocupado com posição, não. João, se essa é a sua função, pode batizar. Me deita na água. Derrame sua água sobre mim. Porque o que me importa, João, é o seu coração. Não é a sua posição. Será que Jesus estava preocupado com posição? Nenhuma. Então ele permitiu, olha, ele visou o coração de João. Porque se ele chega lá com o nariz empinado e fala assim, não, eu sou o cara, eu sou o filho do cara. João, chega. É para batizar até eu chegar. Eu cheguei. Pega a sua trouxinha e me siga. Jesus não falou isso, né? Ele não falou, ele foi humilde, então pode batizar, João. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você acredita na Bíblia? Você acredita em Jesus? Você é cristão? Então você não vai ter dúvida que João não tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus. Porque ele batizou e veio o Espírito Santo em forma de pomba. Veio o Espírito Santo em forma de pomba. Não só veio o Espírito Santo em forma de pomba, mas como ele também ouviu uma voz. Depois disso, tinha como João ter dúvida? Não. Então vamos voltar. Ó, você vem para mim e pergunta, és tu Elias? Eu vou falar, não, não sou. Aí eu vou e batizo Jesus. Mas eu não sei que eu sou Elias. Mas eu batizo Jesus. E Deus me revela que ele é o Filho de Deus. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Seguir esse homem ou não? Escutar esse homem ou não? E pensar ainda, pô, esse homem me falou lá atrás que eu era o Elias e eu neguei para aqueles líderes que estão perseguindo esse homem. Então agora eu vou perguntar para ele, ei, filho de Deus, mestre, rabi, por que o Senhor me falou que eu era Elias? Por quê? Você acha que Jesus, em poucas palavras, não ia falar para ele? O papel dele como Elias? Eu pergunto para vocês, meu caro júri, João seguiu Jesus? Seguiu? Nas Escrituras não tem nenhum fato que mostra que João seguiu Jesus. E mais, trouxe os seus seguidores para fazer a vontade do Filho de Deus. Vamos continuar. Em João 1:29, 34. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia. Gente, isso são palavras de João Batista. Eu não o conhecia, mas para aquele que fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Eu, João, testifico, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar, que é Deus que deu a missão de João para batizar. O que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Onde tem dúvida aí? Para vocês condenarem. Aonde? Se o próprio João está dizendo que viu.
Nós poderemos pensar, veio a pomba, mas só João viu a pomba. Está relatado lá que veio a pomba, o Espírito Santo na forma de pomba, quando ele batizou. Uma voz e disse, esse é meu filho. Mas só poderia ter João ter escutado também, não é? Mas o João, se foi só ele que viu e só ele que escutou, aqui está falando, ele vai lá e testifica. Eu vi. E tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Gente, João, que foi o mais preparado entre todos, viu. E não só viu, como falou. Mas isso é o suficiente? Claro que não é o suficiente. Vamos pegar na nossa realidade, vamos falar uma pessoa pública que nós conhecemos. Vamos pegar lá o Papa Francisco. É uma pessoa pública, né? E voltado ao lado da espiritualidade. Pergunta aí para um líder protestante, um líder evangélico, se o Papa é bom ou não. Ou vice-versa. Pergunta para o Papa se aquele líder protestante é bom ou não. Ambos vão falar que é bom. Mas eles não andam juntos. O que mais pesa? A palavra ou a ação? A ação. Eu falo que você é gente boa, mas nunca ando com você. O que eu quero dizer na minha ação? Foi o que João Batista fez. Então, a partir do momento que ele batizou Jesus, o que ele tinha que fazer? Seguir Jesus. Ele não, em nenhum momento, seguir Jesus. Não somente seguir Jesus, ir lá e falar para quem que respeitava ele? Os líderes judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Então, o que acontece? Quando ele é preso, né? Herodes prende João Batista, porque a filha da mulher dele pede a cabeça de João Batista numa bandeja e ele prende João Batista. Quando ele está preso, olha só, o que ele manda perguntar? E João, ouvindo no cárcere falar dos filhos de Cristo, dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Faz sentido essa pergunta? Faz sentido? Eu batizo você, eu vejo o Espírito Santo, eu escuto uma voz, eu falo para todo mundo que você é o Filho de Deus, depois eu mando lá 2 colegas meus, 2 discípulos meus, perguntar se és tu. Você vai responder como para mim? Você vai mandar eu para aquele lugar, não vai? Não vai? Você acha que Jesus mandou ou não mandou? Jesus mandou. De outra forma, mas ele mandou. Certeza que Jesus mandou. Olha o que Jesus respondeu. Para você ver se ele não mandou. Ele já deu um sermão. Tem que ler, desculpa, mas tem que ler. A resposta que Jesus mandou. A resposta que Jesus mandou para João. E Jesus respondendo. Respondendo o quê, gente? A pergunta que João fez. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizarem em mim. Jesus está falando, até os cegos estão vendo, até os surdos estão ouvindo. E você vem me fazer essa pergunta? Que você viu, ouviu e até testificou? Você tem dúvida que eu sou o Filho de Deus? E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Jesus começou a dizer a respeito de João. O que Jesus falou de João? Imagina como Jesus estava triste. Porque João era a chave
para calar os líderes judeus. João era a chave para as pessoas escutarem Jesus. João era a chave para Jesus não ser crucificado. Eu não posso falar aqui para vocês que foi por causa de João que Jesus foi crucificado. Talvez mesmo João aceitando Jesus, o nível do povo era tão baixo, que eles iam crucificar mesmo assim Jesus. Eu não tenho dúvida. E que a única salvação que Deus encontrou realmente foi a morte de Jesus. Eu não estou falando que se João aceitasse, Jesus ia ser visto como o Rei dos Reis. Mas era algo a mais. Era algo a mais. Na minha visão, eu penso, aquele povo, o nível era tão baixo que eles iam matar Jesus mesmo. Eles iam matar. E Deus arrumou uma salvação. Mas por que Deus mandou pessoas centrais? Para que realmente tentasse abrir os olhos daqueles líderes que estavam preocupados com a posição. Vamos continuar. Jesus falando a respeito de João. Que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque este aqui está escrito, eis que diante de da tua face envio o meu anjo, que prepararás diante de ti o teu caminho. Então Deus mandou um anjo para revelar para o pai de João Batista. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus, esse é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pelas forças que se apoderam dele. Porque todos os profetas e leis profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa foi a resposta que Jesus deu para João. E começou a falar sobre João. O que ele foi fazer no deserto? Gente, nós sabemos que ele foi fazer no deserto se preparar para receber o Filho de Deus. E Jesus diz, o menor no reino dos céus é maior do que João. O que significa isso? Vamos fazer essa pergunta para nós e vamos refletir sobre essa pergunta. São palavras de Jesus. Se você acredita em Jesus, o que Jesus quis dizer? O menor no reino dos céus é maior que João. A posição dele era tão grande, que devido à falha dele, acabou todo aquele valor da posição dele. E continua. E fala que todos os profetas profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus que disse. Vamos pensar o seguinte, nós somos cristãos, nós estamos tendo mais clareza sobre esse julgamento agora. Mas vamos pegar, já que nós estamos aqui no Japão, vamos pegar um grupo de japoneses que não são cristãos, não sei se são budistas ou não, japoneses que não são cristãos, e vamos falar esse julgamento dessa pessoa, não vamos falar nem o nome. Você acha que eles vão condenar esse homem? Não vão. Quando nós vemos um julgamento, seja num filme, numa novela, num fato real, quando você vê que a pessoa não tem culpa nenhuma, você fica indignado. Então nós temos que buscar fatos, comprovações, para absolver esse homem e ver exatamente o que ocorreu naquela história. Você não pensa que você, foi 2000 anos, já passou, não. Se você acredita até hoje que Jesus tinha que morrer, você está condenando ele até hoje. Mas eu não entendo, isso que você está mostrando para mim é novidade.
Então isso é novidade? Você vai continuar condenando? Porque fica tão automático quando você vai perguntar para uma pessoa que acredita em Jesus. Ah não, ele tinha que morrer para nos dar salvação, irmão. Foi a salvação que ele nos deu. Ainda fala com a boca cheia. Mas será que a salvação foi completa? Vendo o mundo tão miserável que está? Ainda se diz cristão? O mundo hoje, ele tem, acredito que mais de 7 bilhões de pessoas. Mais da metade é cristão. Está resolvendo o problema do mundo? No passado, vamos falar do Brasil. Antigamente a Igreja Católica ela dominava o Brasil. 100%. Eu lembro quando eu era criancinha, tinha poucos protestantes evangélicos. Aí veio aquela massa de evangélico trazendo a salvação. Porque o catolicismo era falho, cometia muitas falhas, muitos erros e tal. Hoje, passados já 10, 20, 30 anos, 40 anos que os evangélicos só cresceu no Brasil, estão passando o mesmo problema com os jovens. E não há solução. Não há solução física. A salvação ela é espiritual. Se você crer em Jesus, você vai ser salvo espiritualmente. É essa a mensagem. Seja evangélico, seja protestante ou seja católico. Seja católico apostólico romano ou seja católico ortodoxo. A mensagem é a salvação no juízo final. Porque o corpo não tem solução. E o mundo físico continua não sob o domínio de Deus. Como que o mundo físico está? São Paulo mesmo dizia, perante ao meu espírito, estou ligado à lei de Deus, mas o meu corpo à lei do pecado. Miserável homem que sou. Se Jesus não tivesse ido numa cruz, ele não ia dar salvação física? Falar, Paulinho, deixa eu te ensinar. Paulinho, cabeça de coco. Paulinho, você também tem que viver o ideal de Deus com o seu corpo. Para você viver com o seu corpo, o céu. Porque tem que ser o céu na terra. Depois você liga esse céu no céu. Porque Deus criou a terra para que as pessoas vivessem bem. Então Jesus ia ensinar como nós vivemos bem aqui na terra com o nosso corpo. Aí São Paulo sabe o que ia dizer? Perante o meu espírito estou ligado à lei de Deus e ao meu corpo também. Feliz homem que sou. Essa seria a frase ideal. Vocês acham que não? Hã? Aí você fala, ah, Paulo, nossa, Paulo, então me ensina. Porque eu quero ligar o meu corpo também. Porque nós temos que ser completo, espiritualmente, fisicamente. Aí você vive a sua vida miserável com esperança de ganhar uma salvação espiritual. Aí você é cristão? Eu não vejo vida em você, no seu corpo. Eu vejo conflito. Eu vejo luta entre mente e corpo. Entre espírito e corpo. Eu vejo conflito. Tudo em nome da fé para ganhar uma salvação quando morrer. Quem gosta disso? Deus? A vida do faz de conta? Então Jesus queria nos trazer a salvação completa. Não deixar o que ele deu? Uma parte da salvação, a espiritual. Devido falhas. Ah, João teve um papel importante? Teve. Mas também teve outros que teve papel importante. Por exemplo, vamos falar lá. Alguns falam que foram 3 reis magos. Mas alguns estudiosos dizem que não foram 3 reis. Não importa quem foi esses 3. O que importa é que eles receberam revelação que aquela criancinha não tinha nem lugar para ficar,
que eles vão? O que eles fazem? Já ouviu falar a historinha dos 3 reis magos? Já viu? Um vai lá dar o quê? Ouro. O outro dá incenso. É isso? É isso? É isso, pastor? E o outro dá mirra. Dá 3 presentinhos. Depois o que eles fazem? Vira as costas e vai embora. E deixa lá a criancinha lá com a mãe. Na linguagem de hoje, deixa lá na favela, abandonado, sem nenhuma estrutura. Um filho de Deus foi revelado para esses 3. Eu acredito, se eles não eram rei, não vou discutir isso, mas eram homens, não era qualquer homem para ser revelado para eles. Tanto é que Herodes, o Herodes pai, porque depois veio o Herodes filho, Herodes mandou matar todas as criancinhas do 0 aos 3. Não tem essa história? Não tem lá, pastor? Tem, não tem? Mandou matar. Então Deus estava preocupado, falar para Maria sair e proteger. Então Deus queria proteger aquela criança, para a criança crescer e levar a salvação. E aqueles 3 homens só dão o presentinho e viram as costas. Então também não vamos jogar toda a culpa para João Batista, porque o meu papel aqui não é condenar ninguém. Eu não tô condenando, eu não quero absolver Jesus e condenar João Batista. Pelo amor de Deus, nós não temos que condenar ninguém. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou a todos. E João Batista estava entre eles, perdoado. Então nosso papel não é condenar, nosso papel é absolver. Então não estou aqui para condenar João Batista. Então teve João Batista, teve os 3 homens que foram visitar Jesus, teve a profetisa Ana, que queria a criancinha no colo antes mesmo de morrer, mas era uma profeta, gente. Uma profeta admirada pelos líderes judeus. E ela pega a criancinha no colo. Sabe o que ela fala quando ela pega a criancinha no colo? Agora já posso morrer. Em vez de levar a criancinha para os líderes e falar, cuide dessa criança porque ela é o Filho de Deus, que vai nos trazer a salvação. Teve o próprio pai de João Batista, que era um sumo sacerdote. Então tinham pessoas centrais na história. A própria mulher de Pilatos teve um sonho e disse, numa visão, que esse homem não tem culpa alguma. Por que essa mulher sonhou? Por que todos esses fatos? Sendo que a morte era o único caminho de salvação? Por que todos esses fatos? Não. A morte foi um caminho que trouxe um tipo de salvação. Foi a espiritual. Mas se ele não morresse e fosse abraçado por todos esses que eu falei, ele ia trazer as 2 salvações. E você não estaria vivendo em conflito, porque eu sei que você vive em conflito entre sua mente e seu corpo. Você não estaria vivendo em conflito entre mente e corpo, entre espírito e corpo. Você estaria, feliz homem que sou. Você diria essa frase. Em relação ao meu espírito, estou ligado a Deus, ao meu corpo também. Feliz homem que sou. Vou viver o reino dos céus aqui na terra, depois vou levar esse reino para toda a eternidade. Essa seria a frase perfeita. Vocês acham que Jesus está vendo esse julgamento ou não? Claro que está. Jesus está contente comigo ou triste? Para de falar tanta besteira, Claudinei. Eu tinha que morrer mesmo na cruz. Eu não acredito que Jesus está triste comigo. E um dia eu acredito que eu vou encontrar com Ele. E vou abraçar Ele. E vou pedir desculpas para Ele. Por aqueles que o condenaram. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 6, 8. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. São Paulo que diz.
Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Quando a gente fala príncipes desse mundo, é príncipe religioso e é príncipe político. Jesus era contra os líderes religiosos, gente. Será que os líderes religiosos eram diferentes dos líderes religiosos de hoje? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. São Paulo que diz isso. São Paulo deixou claro. Se nós acreditamos no Novo Testamento, em Jesus, claro que nós temos que entender que Jesus não deveria ser crucificado, mas foi, essa é uma realidade, não adianta ficar olhando para trás. Senão a gente vai virar estátua de sal. Eu vou ficar, todo dia que eu vou conversar com você, eu vou ficar falando sobre isso. Você vai me chamar de chato e vai me abandonar, não vai? Então essa é uma parte de uma conversa que nós temos que ter. Mas vamos olhar para frente. O fato é que Jesus foi crucificado, Kawai morreu sozinho, abandonado pelos seus 12. Ele mesmo falou para Pedro: antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Pedro: jamais vou fazer isso, mestre. Pedro não negou? 3 vezes. Judas traiu ele. Os outros 10, a gente não sabe onde foi parar. Quem que ficou do lado de Jesus? Foi as mulheres. As mulheres não abandonaram Jesus. E o cristianismo tomou-se conta através dos homens. E as mulheres sempre ficaram escondidas no mundo cristão, sem voz. Como eu disse na conferência passada, eu acredito que 85% da educação de um filho está nas mães. É o que a mãe planta no coração do filho. E a mulher sempre ficou escondida na história. Sempre. O cristianismo cresceu com poder só através dos homens. E foi as mulheres que não abandonou Jesus. Jesus apareceu para quem quando ressuscitou? Para as mulheres que estavam ali esperando ele. Está feito a defesa. Cabe a vocês refletirem, pensarem. Se manda Jesus novamente para a cruz ou não. Não vamos ser hipócritas de pensar que essa morte na cruz nos trouxe a salvação espiritual. Vem do mundo, quão triste está. E o mundo estando assim, eu não posso ser hipócrita, pensar que Jesus está feliz ao olhar para as pessoas na terra. Eu não posso ser hipócrita, pensar que Deus está contente, vem da realidade das pessoas na terra. E se apegando, gente, a hipocrisia é tão grande, se apegando ao quê? Na salvação espiritual. Se eu creio. Se você crê, você será salvo. É muita pobreza. Será que Jesus queria isso para nós? Será que se ele vier de novo, como vai vir? Será que esses líderes religiosos não vão perseguir com medo de perder os seus poderes? Como os líderes judeus fizeram? Ok?
Obrigado a todos. Arigatou gozaimashita.